Olá, eu sou a Teca, professora de costura criativa. Hoje o que eu trago para vocês é um protetor de berço com formato de bichinho. O de hoje é um gatinho. Então, a gente vai começar pelos detalhes da orelha e o focinho. Então, como sempre, todas as peças que eu trago, eu disponibilizo depois o molde, né? Fica no meu site, também no da Fernando Maluí, nas redes sociais, tá? Então, a gente vai começar pelo focinho. Aqui, a minha proposta é fazer um focinho bem exagerado, mas depois você fica livre para diminuir um pouquinho o tamanho ou não, tá? Então, a sugestão é colocar o tecido frente com frente e aí riscar com o molde que vai estar disponível e vamos passar uma costura em toda a volta. Feito isso, a gente vai recortar toda a volta. Vamos limpar a peça, né? Refilar, como a gente chama. E aí, como é uma peça curva, a gente vai fazer aquele famoso piquezinho para quando a gente revirar a peça, não ficar repuxando, não ficar um bololô na hora que a gente vira a peça. Então, em toda a volta, a gente faz esses piquezinhos, toma cuidado para não chegar na costura. E onde tem essa pontinha, a gente tira para também não fazer volume. Como está aqui na peça piloto que eu trouxe, uma das partes do narizinho vai ficar encostando no rosto do gato. Então, a gente pode abrir. Por uma dessa parte aqui, a gente separa o tecido e faz um pique pequenininho no meio, só para poder abrir a peça e virar. O suficiente para passar um dedinho, como não tem estrutura, nada, tá fininho o tecido, a gente consegue virar com um piquezinho só de... Não precisa abrir muito, né? E aí o legal é passar, né, lá no ferro de passar, deixar bem retinha a peça. Se você tiver ajuda de... na verdade, eu não gosto de fazer com a tesoura, que eu tenho medo de furar a peça, mas é bom fazer com um hastezinho, né? E aí a gente vai passar a peça. Pronto. Feito isso, a gente vai reservar. E vamos fazer as orelhas. Então, também vai estar disponível no molde. Nós vamos juntar frente com frente do tecido. E eu costumo fazer só riscar uma das partes do tecido e o outro eu corto um retângulo maior. Porque aí eu não tenho trabalho de cortar dois iguaizinhos conforme o molde, só corto um. E aí eu passo uma costurinha aqui por dentro e deixo só aqui na parte reta aberto para a gente virar a peça. Então, vamos lá. Sempre lembrar de dar o retrocesso no começo e no final. Aí você pode deixar a agulha fincada e vai virando. Se quiser usar o manual aqui, que a curvinha é pequenininha. Então, eu costurei toda a volta e deixei aqui embaixo aberto. Vamos tirar o excesso do tecido e fazer de novo aqueles piquezinhos onde tem parte curva. Esse já estava costurado. Sempre ficar atento com as cores da linha, né? Aqui eu estou usando azulzinho, usar um azul também clarinho, um branco,
para a linha de costura não chamar atenção. O que tem que chamar atenção aqui é o tecido, né? E você pode brincar com as opções desse protetor de berço. Eu estou ensinando aqui a fazer um gatinho, mas você pode fazer um dragãozinho, um cachorro, uma raposa, né? Só mudar o focinho, as orelhas, mudar a cor do tecido e você faz um monte de animalzinho. Pronto, agora a gente vai virar a peça. A sugestão aqui é fazer com tecidos de 2 estampas para dar mais deixar mais vivo, né? E aí estão prontas as orelhinhas. A gente também vai tirar todos os cantinhos. E vamos no ferro de passar deixar bem retinho. Pronto. Essa pontinha que sobrou aqui, a gente corta. Isso é lixinho. E aqui o legal é você fazer uma costurinha de acabamento. Fazer um reforcinho, que também é decorativo. Aí também se atenta com as cores da linha. Aqui vai ser aqui e aqui também. Aqui atrás eu teria que usar uma linha azul, para ela não ficar muito aparente, né? Mas eu vou fazer a costurinha com o que eu tenho aqui, com um pezinho de máquina. Aí aqui de novo, como a curvinha é muito pequenininha, vocês podem fazer aqui no manual, ó. E vamos fazer no outro também. Levanta o calcador. Então, nós fizemos os detalhes, as orelhas e o focinho. Vamos costurar o rosto ao corpo do gatinho. E a gente tem que lembrar de costurar as orelhinhas, já que a gente já vai unir esse pedaço azul com o estampado. Então, o que a gente faz? A gente marca a metade do rosto para ter uma noção aonde a gente vai encaixar as orelhinhas. Vamos virar o tecido assim para ficar visível para a gente. Então, essas são as orelhinhas. Como que nós vamos colocar? Assim, né? Então, nós vamos encaixar aqui, a gente pode segurar com um alfinete. Essa é a metade do tecido. Então, a gente vai pôr as orelhinhas juntinhas, mais separadas, aí você decide. Eu estou sugerindo aqui com da metade, uma distância de um dedo. E aí, vamos fazer assim, melhor. A estampa vai para o lado da estampa e o azulzinho vai para o lado do azulzinho, tá? Você pode fazer tudo de uma cor só, né? É só uma sugestão. E agora a gente põe a estampa aqui em cima e vamos fechar essa costura. Vamos só dar uma alfinetada para ajudar a segurar a peça. E vamos para a máquina. Então, nós prendemos. E agora,
Já está feita a orelhinha, a gente vai pensar onde nós vamos colocar o focinho. Você pode colar, você pode aplicar, ou você pode passar uma costurinha aqui toda a volta. Eu aqui vou fazer uma colagem, só para a gente segurar mais, ajudar, né, na fixação. Agora porque eu tô gravando, né, mas vocês podem fazer com calma, já direto marcar com alfinete. E aí, eu sugiro colocar entre a partezinha branca e a partezinha azul, porque dá um destaque nas cores, sabe? Dá um realce nas cores. E aí, se você quiser agora, faz uma costurinha aqui em toda a volta. Então, vamos para a máquina. Novamente aqui é importante a escolha da linha. Pronto. Então, nós já colocamos o focinho. E agora é só fechar a peça. O que eu queria dar uma dica aqui essa é a opção quando os bichinhos têm as orelhinhas em cima da cabeça. Porque se, por exemplo, é um cachorro, ele tem as orelhinhas que saem pelas laterais do rostinho. Então, aí você tem que se atentar onde que você vai colocar as orelhinhas. Ou aqui em cima, ou aqui nas laterais, tá bom? Então, agora é só fechar toda a peça. Nós vamos fechar inteira a peça e só em algum cantinho que você acha conveniente, você vai deixar uma abertura para fechar a peça. Eu sugiro aqui embaixo, mais perto do rabinho, assim, do bumbum do gatinho. Se você quiser alfinetar para ajudar na costura, eu vou fechar tudo aqui e já mostro para vocês. Aqui ficar atento de encontrar as costuras. Vamos ver se os tecidos estão batendo aqui embaixo. Bom, então nós costuramos toda a volta. Tem gente que tem mania de costurar toda a volta, como eu, por exemplo, e depois abrir um pedacinho para desvirar a peça. Ou tem gente que já programa onde que vai deixar a abertura da peça, né? Eu costurei toda a volta e eu vou decidir abrir um pedacinho, sei lá, aqui embaixo. Como não tem estruturador, nada que deixe dura a peça, a gente consegue deixar um pouquinho só de espaço para virar. Não precisa de muita abertura. E aí a gente já consegue virar por aqui, tá? E agora são as sugestões de como você vai deixar ele
em formato 3D, dá volume na peça. Aqui nas pontas, tanto no focinho como no rabinho, se você já tem uma experiência com costura, você pode aqui nas minhas redes sociais, eu ensino como calcular um círculo para encaixar aqui. Então você pode calcular e ver o círculo e encaixar nessa costura, vai ficar redondinho o focinho e o rabinho. Ou você pode deixar quadradinho e encher normalmente, ou você pode fazer as caixinhas de leite, tá bom? Então, se não você vai virar a peça, aqui é o focinho, vocês conseguem visualizar. E aí vocês que vão decidir como que você faz a abertura. Se fosse um cachorrinho, a costura ia estar aqui desse lado e você consegue fazer a caixinha de leite nessas laterais. Como é aqui o focinho, com as orelhinhas do gato, a gente tem que fazer uma costura por aqui assim no focinho. Então cada bichinho no fundo vai acabar ficando um pouquinho diferente. Então vamos fazer aqui. Eu sugiro com 3,5 cm. Corta sem dó. 3,5 cm da costura que a gente fez. Vou fazer aqui no rabinho, só como que é a caixinha de leite, e a gente vira depois a peça. E aí você vai cortar a peça, esse quadradinho sem dó. Mas como eu falei, cada animalzinho você vai ter que perceber para onde vai a caixinha de leite, porque vai de acordo com as orelhinhas, o rostinho do bicho. Então, a gente estica a peça dessa forma, encontra as costuras, se quiser alfinetar para ajudar, e passa uma costura reta aqui, ó. E do outro lado a mesma coisa. E assim você dá volume à peça. Vamos desvirar aqui, ó, para mostrar como é que vai ficar o fundinho do protetor de berço. Aí você usa fibra siliconada, siliconizada, depende da cidade que você está, muda o nome. Então você dá uma profundidade à peça com essa caixinha de leite. Mas como eu falei, se você já tem outras noções de costura, você pode colocar um retângulo ou um círculo para fazer a terminação das ponteiras aqui do protetor de berço. Bom, e depois de terminada a peça, quando você virar e encher toda a peça, aí você vem com uma caneta. Se você quiser primeiro com essa caneta aqui, depois apaga com o calor do tecido, só para marcar bem onde você vai fazer os olhinhos. A sugestão de hoje é fazer ele dormir, eu fiz ele dormindo, né? E aí os bigodinhos, e depois você vem com uma caneta permanente, uma caneta relevo para tecido, e aí você faz a marcação mais grossinha. E outra forma também, ou é bordar, fazer um aplique assim, fazer com pontinhos, com costura, com uma linha mais grossa também. Mas pintar já fica assim, fica super bonitinho. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado da proposta de hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelas redes sociais. Eu espero que vocês façam muitas peças, façam muita variedade de bichinhos e postem as fotos para a gente ver como é que ficou. Até a próxima!